Tudo bem com você, Laís? Tudo bem, Eduardo? É um prazer estar aqui conversando de novo contigo, trazendo mais um assunto desafiador. Qual assunto da psicanálise não é desafiador e inquietante? E quem sabe algo desprazeroso, porque mexe com os nossos prazeres, os meus prazeres, os seus prazeres, né? Naquela coisa que nos faz refletir se é isso mesmo que vem na ordem do urgente, se é isso mesmo que vem primeiro, né? Então, eu acho. Ah, ele falou que tá bom. Então, Algumas podemos tocar a pessoas aqui já ficha já deixaram aqui. mensagem de que tá bom. Obrigado, pessoal. Então, tá ótimo. E eu acho que esse tema que a gente costurou aí juntos, da psicanálise, do direito, aí sim que cutuca mais ainda nossos prazeres. Porque aí não é bem uma eleição pessoal, né, Eduardo? É algo que vem da lei e é imposto, a nossa limitação. Aliás, deixa eu te perguntar, você, e essa não é uma pergunta própria do meu script aqui não, mas você fez primeiro direito ou primeiro formação em psicanálise? Sou formada em direito há 20 anos, Eduardo. Primeiro veio o direito na minha vida, que nunca parou, né? Eu acho que nenhuma das nossas formações, quando a gente dá por encerrada, nós vamos conseguir encontrar uma limitação que de fato não é necessária. Já temos tantas outras, mas Uhum. e que a formação sempre seguiu, e na vida acadêmica eu sigo bastante com o direito e das aulas em direito, mas que hoje o meu coração é psicanalista. Legal, legal. Mas deixa eu te perguntar então, para a gente começar essa conversa. Quais são, assim, já que a gente está trazendo esse tema, né, interlocução entre direito e psicanálise, quais são as interfaces entre direito e psicanálise? Olha, eu estava olhando hoje uns livros que eu tenho de psicanálise e direito e olhando o material que eu dei uma aula há pouco tempo sobre isso. E eu encontrei uma frase do Guimarães Rosa que diz assim, do Grande Sertão Veredas: o julgamento é sempre defeituoso, né? E aí eu fiquei pensando sobre essa frase, assim, para começar a processar o tema. O que que é isso do julgamento, né? O que é de próprio do ser humano, do julgar o outro. E é curioso, porque há temas que a gente entrega, a gente autoriza um juiz a decidir sobre as nossas vidas, as nossas brigas, a nossa moral, a nossa ética, os nossos deslizes, os nossos crimes. Alguns são autorizados, a gente vai até lá, outros não são autorizados, mas vem num comando maior, né? E aí eu estava pensando o seguinte, a gente já cresce com juízes a vida inteira, essa não é uma ideia muito diferente daquilo que a gente tem internalizado, se vai pensar bem. Primeiro, nós temos juízes em casa, são os pais, nos julgando, nos determinando coisas todo o tempo. Nós temos os professores, nós temos no trabalho os chefes, ou os líderes hoje, né? Ou seja, até o próprio grupo social, nosso grupo de amigos, vai determinar o que é a ética e a moral naquele lugar e vai julgar. Hoje a gente tem o cancelamento, que aparece aqui como um julgamento social, mas que sempre existiu isso, né? De sair fora do grupo, ser excluído de um grupo quando o nosso comportamento não está adequado para aquilo que é considerado essencial nesse lugar. Então, é um pouco isso, né? Talvez tenha aqui uma busca que passe pela autoridade, que procure uma autoridade para regular os nossos prazeres, os nossos desejos, nossas loucuras, quem sabe, nossas perversões, quando elas são perversões criminais ou quando elas são pequenas coisas também, assim, daquilo que nos compõe, né? Esse lugar que talvez a gente possa chamar o continente na psicanálise, que nos dá um contorno, que nos dá um semblante, que nos dá um limite. E isso nos dá segurança, né? Nos faz sentir seguros. Tanto é que eu acho que estar em juízo, levar uma questão para um juízo, também é um lugar de segurança, né? Tem umas faces aqui do direito que parece algo estrangeiro, exterior a gente, mas não é. Ele é muito próximo. Por que algumas pessoas, assim, levam questões para o juízo? Assim? O que você acha que faz com que algumas pessoas, mais do que outras, levem questões, assim?
para essa esfera, né, do judiciário, do jurídico, enfim. Eu, eu acho que tem uma coisa essencial, depois eu vou aprofundar um pouco isso, Eduardo, mas tem uma coisa que é a lei externa quando falha a lei interna, sabe? Nós temos muitas leis internas. Nós temos o contorno moral, né, daquilo que não é obrigatório da nossa sociedade, talvez. Tem o nosso contorno ético, daquilo que se faz obrigatório para a gente. E nós temos esses limites, esse juízo interno. E nós temos o externo. E é um pouco uma necessidade de ter os dois. E acredito que quando um falha, aí o outro chega com mais força, chega mais vívido, né? O que que fala o direito e a psicanálise? Tem muitas coisas que são alinhadas. Eu estava pensando também em outro livro, antes da gente entrar bem na demanda do sujeito, na questão do jurídico, mas que é o mal-estar na civilização. E ele justamente diz, não com essas palavras, que quanto mais castrado a gente está, mais socializado a gente está. Nós mais socializados seremos. O que que isso quer dizer? Abrir mão de muitos prazeres e formas de manifestá-lo no mundo real? Porque prazer a gente pode ter, o desejo a gente pode ter, mas como a gente manifesta isso no mundo real, né? Então a gente começa por aqui. É a renúncia dos desejos e dos prazeres para ser aceito e conviver em sociedade. Porque não conviver e não estar em sociedade ou em grupos sociais é algo que pode ser muito dolorido, né? A sensação de vazio aí, de desamparo que pode tomar o sujeito quando ele não faz parte, não se sente pertencente ou a possibilidade de fazer parte daquilo, ela pode ser muito devastadora, né? E aí eu compartilho com vocês assim um pensamento que é do Miranda Coutinho, que é desse livro aqui, que ele fala sobre a necessidade do direito e Lê da o psique. título pra gente, porque aqui aparece o inverso na câmera. Direito e Psicanálise, interlocuções a partir da literatura. E que ele traz a seguinte questão: a necessidade do direito e da psicanálise dialogarem. Aqui eu penso da lei com a psique humana também, né? E que ele diz que o direito não tem salvação sem as luzes do discurso psicanalítico. E ele diz ainda assim: a gente da psicanálise sabe e tem denunciado uma crise do nome do pai, e que os psicanalistas estão atentos e preocupam-se com isso. Então, aqui acho que é um tema muito essencial também, do pensamento, sabe? Porque talvez a psicanálise esteja pensando em coisas que pode compartilhar com o judiciário, esteja percebendo coisas que pode compartilhar com o judiciário, que ele já pega com o problema. E a gente talvez consiga antecipar isso um pouquinho, né, Eduardo? Na clínica, ali no dia a dia. Porque são momentos diferentes, né, quase sempre, que a pessoa procura, né, a clínica psicanalítica, né, ou um escritório de um advogado, né, assim, momentos distintos, às vezes, de um mesmo conflito, né, assim. Você trouxe, Laís, a questão do texto, né, do mal-estar. O Eduardo Lucas Andrade está aí na live com a gente, nos deixou um abraço aí, Eduardo, um abraço para você também, querido. E ele disse que também gosta muito do Totem Tabu, né, para falar desse tema. Olha ele aí de novo dizendo, é importante também a noção de sentimento de culpa versus culpa judicialmente falando, né? É verdade. Mas eu ia te perguntar, Laís, assim, é, nesse sentido, você trouxe o mal-estar, o Eduardo citou aqui Totem Tabu. Quais são as bases freudianas, né, que nos ajudam a aproximar a questão assim da lei, a questão do direito, né, da questão da lei à psicanálise, né, aproximar a questão da lei à psicanálise. O que está lá em Freud que nos permite essas interfaces aí? Pois é, sabe o que que eu estava pensando quando a gente fala no Freud, na questão da função paterna? E tem uma coisa que a gente pode pensar hoje que está chamando aqui, que é o que eles chamam limite na sociedade de risco, né? E o que que me parece que é esse limite da sociedade de risco?
o narcisismo primário vivido na vida adulta. Porque quando que entra a função paterna, que nós sabemos que há uma certa crise da função paterna. E o que que isso quer dizer? É quando ela não está sendo exercida. Porque isso vai reverberar não só na função paterna, mas isso vai reverberar na função materna, que talvez seja o núcleo principal, a entrega do amor incondicional para o filho. E tem um outro agente aqui, que é o limitador, que faz as inscrições outras. Porque o que a gente sente quando é a mãe? A mãe não importa o quê. Né? Quem trabalha com direito aqui sabe que quem mais visita as pessoas na prisão são as mães. Não importa o que o filho faz, é o amor incondicional que fica inscrito. E o pai vai entrar com outras coisas, né? Como uma função paterna que vai ser a apresentação do limite, do tenho que, do devo que, uma inserção aí maior, superegóica, e que isso dá um contorno importante para a nossa vida social. Né? Uma das maiores demandas hoje do judiciário, acredito que fora da questão criminal, são as questões de direito de família, a delimitação da visita, da pensão, do reconhecimento de paternidade. Quantos pais estão se ocupando disso, quantos deixam de se ocupar disso? E quando eu digo que o narcisismo primário está sendo muito vivido na vida adulta, talvez sempre teve, mas agora um pouco mais, aparece um pouco mais isso. E essa é uma das coisas que aparece. Ou seja, será mesmo que a pessoa pode pensar assim, eu posso escolher exercer a função paterna, ou exercer, ou não me apropriar disso que é minha responsabilidade? Olha que importante isso, né? A questão de sentir como uma coisa que está ao meu livre dispor, o prazer. A não responsabilização como uma livre disposição das coisas. Isso já é uma falha da função paterna, que talvez venha e que vai em efeito cascata, né? Aqui uma falha também na castração, que é justamente pensar em colocando limites nos prazeres que parecem ser sempre prevalecentes, urgentes, imediatos. E eu não digo só da criança, eu digo também da questão da proteção mãe. Né? A mãe faz uma dose narcísica no filho assim é necessário para a sobrevivência dele, tanto que a gente diz que a mãe renuncia ao próprio narcisismo para cuidar do bebê. Que bom, né? Mas que daí vem o pai e diz assim: agora vai chegando, agora chega, agora deixa ele, agora vai andar de bicicleta sozinho, agora vai pro mundo, agora te vira, mas sabe que você vai cair, mas sabe que não pode derrubar o amigo, mas saiba que isso, mas saiba, né? Sempre tem um quê ali que se apresenta. E se apresenta também para a mãe, né? Porque quando não há um corte desse investimento narcísico da mãe no filho, nós vamos ter um problema com esse narcisismo depois lá na frente, que hoje aparece muito na queixa do estou me relacionando com um narcisista. Mas que grande queixa é essa, né? Como ela vem massivamente. Será que as pessoas estão realmente, os homens estão mais narcísicos? Está faltando a função paterna de um certo corte, de uma certa limitação, que leva essa criança para o mundo e que desprenda desse narcisismo primário? Tem alguma coisa aqui que está ficando difusa, né, Eduardo, assim, e que está chegando em questões mais sérias, está chegando em questões criminais, inclusive, né? E parece assim que se a coisa não chega em casa, num primeiro momento, né, fica mais difícil chegar depois, né, assim, porque o sujeito não tem já uma boa relação com a lei, né? Quando você fala dessa coisa assim do narcisismo primário e da falta de um corte aí, né, nessa relação, né, mãe-bebê, eu já penso numa outra questão. Eu vou te perguntar até para que você me fale um pouco melhor sobre isso, né, assim, mas nessa coisa que chega tarde demais, nessa lei que chega, mas chega depois, que já não se inscreve, né? Porque já passou, já prescreveu a coisa, né? Enfim, mas eu vou te deixar dizer, né? Com base até numa coisa que eu já queria te perguntar. Assim, se a gente tem na função paterna, na questão da castração e até do narcisismo,
bases freudianas para essa aproximação, né, psicanálise e direito, o que a gente tem em Lacan que permite essa aproximação? O que a gente vê em Lacan, né, que possibilita essa interface? Assim, a lei ela atua a posteriori, né? Ela atua quando muitas coisas já falharam. Assim, que muita coisa falhar para a gente chegar na parte legal, especialmente crime, né? Especialmente no crime. Quando é que o Estado é convocado a impor um limite naquele sujeito que não reconhece a lei, não tem, ou não reconhece, no caso até aqui das perversões criminais, ou ela não reconhece, ou ela tem alguma coisa aqui que não foi inscrita, que aparece o que Lacan fala da inscrição do nome do pai, né? Que é a inscrição desses limites, das leis, do contorno do nosso corpo, do corpo do outro como um sujeito com seus próprios direitos, seus próprios desejos, né? Ou seja, o que nós temos que, né, é o ter para conviver em sociedade. Isso é muito importante. E, de fato, a gente tem que se preocupar hoje com essa inscrição que está falhando aqui, como diz o Miranda Coutinho. E por que que nós vemos isso na clínica e que talvez no judiciário chega tarde demais? Porque nós podemos reconhecer aqui alguma coisa que é de uma ordem estrutural para falar lá na frente, num diálogo com o judiciário, dizendo: há coisas que são possíveis vocês colocarem agora um contorno, e há coisas que não são possíveis. E essas coisas que não são possíveis, se voltam para a rua, vão encontrar novas vítimas. Né? O que é possível fazer com essa informação? O que é possível fazer com essas pessoas, com esses sujeitos? Aqui a gente poderia se conectar e conversar muito mais. Porque até a questão do que está descrito na lei, assim, por exemplo, pedofilia. Nós percebemos uma coisa, o direito fala de outra. Vamos colocar alguém que tem prazer, que o prazer está concentrado e fixado nisso, nessa identificação, nessa sexualização pelo infantil. E prendendo socializa, vai mudar o núcleo de prazer do sujeito? O que acontece quando ele vai para a rua? Eu lembro que eu estava fazendo um estágio na Defensoria do Estado, Defensoria Pública, o advogado pago pelo Estado, que normalmente esses crimes muito atrozes, assim, de muito impacto social, ele cai nas mãos do defensor, porque os advogados ali tampouco querem ou não conseguem trabalhar com isso. E o defensor com quem eu trabalhava tinha uma filhinha de uns 5, 6 anos, 7 anos, por aí era essa a idade, e teve um crime lá na minha cidade natal, em Frederico Westphalen, que eu fazia o estágio, de um estupro de uma menininha dessa idade, né? Que a mulher denunciou o cara. O que ele falou? Ele falou: quando eu sair daqui eu vou fazer exatamente igual. Mas eu não vou fazer igual, eu vou fazer pior. Porque primeiro eu vou matar essa mulher, eu vou estuprar os meus filhos, e depois o que aparecer. Ali, né? E eu lembro muito nítido disso, porque o defensor ele passava mal cada vez que ele tinha que entrar numa audiência com a presença do próprio cliente, né? Ele não dava conta disso, ele dizia: isso podia ser minha filha, podia ser qualquer criança, né? E isso vai ser qualquer criança quando ele sair, porque ele já está antecipando. O que a gente faz com isso, que falhou tão severamente, né? Mas eu tenho mais 2 exemplos assim que eu queria trazer para a gente passar, Deixa eu só te que perguntar aqui uma a coisa gente sobre sabe, esse exemplo. Você me ouviu? com certeza, pode É, mandar. deixa eu te perguntar uma coisa sobre esse exemplo. Uma pessoa que mandou aqui, aliás, algumas pessoas já mandaram perguntas, gente, eu ainda não dei conta de todos, mas vamos com calma, vamos lá. Mas uma pessoa mandou uma pergunta assim, né? Prender não vai ressocializar, não vai mudar a ordem do desejo desse sujeito. Aproveitando para mandar um oi pro Marco Leite, que entrou aqui e acenou pra gente. Um abraço, meu caro. Como é que a gente para esse ciclo? Essa é uma pergunta que mandaram aqui pra gente, né? Não é prendendo. Como é que se para esse ciclo? O que se faz com isso? Se faz alguma coisa com isso? Se faz alguma coisa, oi Marco,
Tô vendo tanta gente querida aqui da psicanálise. Que bom ter vocês conosco. Como que a gente trabalha para um núcleo perverso, um perverso abrir mão do próprio prazer? Como faz? Primeiro, eles não chegam na clínica, né? Então na clínica a gente não vai encontrá-los. Depois, quando estiverem presos, quando estiverem nesse processo, é possível algum processo terapêutico? É possível fazer uma análise ou algo nesse sentido? Eu posso até te passar a bola, Eduardo. Assim, eu não sou uma grande otimista nesse assunto. Não sou uma grande otimista nesse assunto, né? Nós sabemos que a renúncia ao prazer, ela pode acontecer, mas ela, via de regra, não acontece. Tem uma questão polêmica assim, sobre chegarem ou não na clínica os perversos. Me parece que não por sentirem um mal-estar com isso, né? Porque aí está o próprio desejo, né? Mas muitas vezes me parece que chegam por outras vias, né? Por outro nível de mal-estar que considero ser possível aí na perversão. E aí, às vezes, essas coisas aparecem na clínica, né? Não bateram a porta para se apresentar, mas depois, né, de ali estar, essas coisas começam assim a aparecer, né? Porque, aliás, para além dos perversos, né? Eu considero que com todos nós, acho que ninguém fica em análise pela mesma razão que foi, né? Talvez tenha uma exceção aqui, não estou colocando uma regra, né? Mas nesse caso, os perversos podem ir por alguma razão e depois isso aparecer ali e o analista fazer uma questão com isso. Não vou nem dizer isso ser uma questão para ele, né? Mas eu não vou chutar essa bola pro gol, não. Assim, eu agradeço a passada da bola. Eu vou até fazer referência ao Adriano Moreira, que tem se dedicado ao estudo das perversões de forma bem interessante. E ele vai coordenar um seminário na SPO sobre isso, né? Sobre perversão, sobre as chamadas, sobre os chamados psicopatas, canalhas e etc e tal. Assim, dá pano para manga, é uma área de estudo bacana, né? Mas tem uma questão, né? Assim, de como é que vai ficar a lei para esse sujeito que a lei não ficou. Como é que vai ficar o que não ficou, né? O que dá para fazer com isso? Né? Enfim, Se são traços, se está muito fixado, se é uma fixação real ali, né? Não digo do real, mas é uma fixação assim consistente nesse prazer, então eu só tenho prazer nesse contexto. Eu chego na psicanálise com esse tema, assim, na primeira estudo, na primeira formação, que era uma pós lá da Sociedade de Psicanálise Espanhola, trazendo as perversões criminais. E a gente discutia entre os professores, entre os colegas, e dizer o que fazer. É possível, quando isso passa para o crime, que isso deixa de fazer parte da vida do sujeito, que ele faça uma renúncia real disso. Porque uma coisa é ter o desejo e permanecer com o desejo na fantasia, outra coisa é passar para o ato. Né, Eduardo? Então, assim, é aquela velha história, né? Assim, a gente tem, subindo aqui os comentários, se a gente passa desse limite uma vez, e o perverso a gente sabe que ele se sente acima da lei, né? Ele não reconhece a lei para si, o que o faria mudar de ideia? O é Marco está falando o, que no livro novo dele tem alguma coisa. Tem uma há parte que fala limite até disso. A mesmo na limite é psicanálise, né? É isso, né? E tem assim uma gama de psicanalistas se posicionando, né? Cada um de um jeito. Assim, tem alguns colegas colocando aqui algumas questões também importantes, pertinentes. Aliás, gente, acho que essa é uma questão bacana lá para o nosso grupo, indicações e trocas, né? Então, quem quiser participar, a gente pode discutir, passar a noite, madrugada, discutindo essa questão aí da perversão na clínica. Cliquem lá no link que está na bio da SPO, peçam lá, eu adiciono vocês ao grupo para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto. Mas, Laís, você ia dizer sobre outros dois exemplos. Eu acabei te interrompendo para trazer essa pergunta. Você consegue retomar? Vamos retomar, mas eu quero agregar uma coisa que o Marco falou aqui, da psicanálise com os seus limites, que o Coutinho diz assim: o direito é um instrumento inigualável de exercício do poder, mas ele também tem limitações.
Né? Eu acho que todas as questões aqui, todas as ciências, todos os contornos do que pode ser um profissional que vai trabalhar com essas questões que envolvem direito e psicanálise vão ter limitações. Por isso que isso é tão importante fazer essa interlocução, né? Porque tem Uhum. coisas que nós não vamos alcançar. E uma das coisas Eu que me fiquei- faz movimentar para a psicanálise é justamente encontrar essa limitação do direito, né? Tem coisas aqui que o Uhum. direito não entra, não vai entrar, tem umas repetições, acontece. Você pode castigar, mas ela volta. Ela não deixa de se inscrever. Uhum. É, Marco, isso aí, né? Pois é, E parece que é exatamente porque falta alguma coisa, né, tem um limite, né, para usar esse termo aí do Marco, né, que não só você, mas o direito de maneira geral vai buscar respostas na psicanálise, vai buscar uma interlocução, né, assim. E me parece, assim, me corrija se eu tiver errado, você está falando aí, né, de um duplo lugar, né, de ser advogado também, mas assim, que o direito considera muito um sujeito da razão, né? Assim, julga o sujeito da razão, né? Enquanto a psicanálise está falando de um sujeito do inconsciente, que muitas vezes parece que não é contemplado, né? Assim, com, com, com a objetividade do direito, né? Assim, não que não tenha lá sua dimensão subjetiva, não é disso que eu estou falando, né? Mas assim, parece que são sujeitos diferentes, né? Parece que a psicanálise está falando de uma coisa, né? E o direito está falando de outra quando a gente está falando de sujeito, né? Assim, parece que é de outro sujeito que se fala, né? parece que a gente pega no direito o sujeito consciente, ou teria que, né? Assim, a gente usa o aspecto daquilo que está mais inconsciente, não digo completamente, mas aqui a gente pega como um certo remanejo para que ele não responda por aquilo que às vezes deveria responder, porque ele é consciente. Porque a gente está falando do sujeito consciente de direito, sujeito de direito. E na Uhum, psicanálise a gente se volta mais para a parte inconsciente, né? O sujeito uhum. de desejo, não de Que é o que vai direito. O que que explicar essa movimenta esse repetição, sujeito? né? Exatamente. E assim, e falando da repetição, uma das duas coisas assim que eu mais percebo através do direito que a gente está falhando aqui nas inscrições é o crime que a gente vê todos os dias nos jornais, nos noticiários, que são os crimes sexuais, estupro, abuso sexual, assédio sexual, importunação sexual, etc., né? E outro que é o feminicídio, que é matar uma mulher pela condição de ser mulher, não é? Não é uma briga na rua, esse cidadão, ela era uma mulher por acaso, não. É pelo contorno do semblante feminino aí, da violência contra a mulher, tanto física como psicológica, como patrimonial e etc., né? E tem uma coisa que tem a ver com também a base sociocultural aqui, do que a gente entende como ética, como moral, como o limite, e que também passa por uma questão muito crítica, que são os crescentes números desses dois crimes. Não é que a gente está conseguindo retroceder e nem sequer estancar, é que eles crescem disparadamente, né? Apesar de que a lei proíbe, a lei pune e a lei tenta prevenir, como no caso da Maria da Penha, né, que é a legislação feita especialmente para proteger a mulher vítima de violência por ela ser mulher e para punir os agressores. Ela traz na fórmula a educação, na igualdade dos direitos, traz os meios preventivos, um monte de tipo de assistência e de acolhimento à mulher que sofreu isso, mas ela não está contendo. Dá conta de muita coisa, dá conta de muita coisa, uma lei muito importante. Mas por que que os números crescem, né? Aqui talvez a gente passe para outra esfera, para a esfera psíquica, para conseguir entender aquilo que a lei a posteriori não está dando conta. E que nem essa parte de prevenção está dando conta, né? E aqui nós temos que parar para pensar no que a gente está falhando tão miseravelmente. Porque a gente está falando de números que são umas atrocidades, então, assim, miseravelmente, né? A O psicanálise. Marcel dos Santos, que tem o livro sobre feminicídio, e ele traz esse contorno da psicanálise também.
Então, assim, que mulher é essa que mata? Que é o feminino aí? Como é que está o narcisismo desse sujeito? Como é que ele está acima dela? Onde é que está esse sujeito, né? Quais são as inscrições, assim? A psicanálise tem muito a Desculpa dizer te sobre cortar. isso, né? Sobre feminicídio, sobre a violência contra a mulher de maneira geral, né? Assim, acho que muita coisa que o direito ainda precisa escutar, né? A psicanálise ainda tem muito a dizer, né? Mas vamos lá, você vai retomar seus dois exemplos, né? Eu estava pensando outra coisa aqui também, né? Quando a gente fala nesses tipos de crimes que têm a ver com o feminino, aqui são crimes de vínculo normalmente, né? Então aqui também a gente percebe é, que há uma dificuldade nos vínculos. Que é isso de se vincular com o diferente que arranha tanto esse narcisismo a ponto de estar essa chaga intermitente e que eu vou lá e destruo. Que sujeito é esse? Não pode ser um sujeito, né? Ele está em outro lugar que é na posição de objeto. Não sei. Aqui que fala muito auto-narcisismo, quando ele está um narcisismo primário, né? Ou seja, você deixa de me satisfazer, você pode ser destruído, eliminado. E, na verdade, ninguém quer ser castrado e limitado. Se nós pudéssemos não ser, melhor. Mas nós vamos ter que passar por isso. Nós vamos ter que passar por isso para Uhum. conviver em sociedade e conviver em família, que é onde mais acontece. A Maria Homem que tem uma fala que ela diz que as famílias são um ringue, né? Porque é ali que acontece a maior parte de todos os tipos de violência. Então a gente pode pensar que a questão do perverso está fora, mas de repente é o tio, de repente é o irmão da mãe que faz isso com o filho, sabe, com o sobrinho, aqui na questão dos crimes sexuais, da pedofilia. Então a gente tem que pensar, né, nesse círculo mais próximo e depois ir ampliando. Eu sempre trago isso para a consciência. Senão a gente pensa muito fora, tá lá no direito, né? Mas antes de estar lá no direito, é um filho nosso que está em casa, é um irmão nosso que está em casa e que a gente vai vendo o que está passando e que vai deixando de alguma maneira, né? Às vezes não é possível fazer nada mais. E quando não é possível fazer algo a mais, a gente tem a responsabilidade, quem sabe, de levar isso para outros lugares, para as outras instâncias, né? Eu tenho Uhum. escutado muito os pais preocupados com a falta de limite dos filhos aqui, no que respondem, na maneira que se movimentam, no uso de drogas, naquela coisa da pequena criminalidade, quebra as coisas, não sei o que. Perguntam o que eu faço, né? Não é minha culpa, a gente trabalha muito com a culpa, a gente tem que atravessar a culpa, sente a culpa, atravessa a culpa, tolera a culpa, faz alguma coisa com a culpa. Culpa como um termômetro de isso aqui tem alguma coisa errada, o que eu posso fazer? Para não colocar isso tão distante, né, Eduardo? Para aproximar um pouquinho mais da gente. Uhum. Você consegue retomar seus exemplos aí antes de eu te trazer outra pergunta? Pois é, mas eu acho que esses exemplos é isso, sabe? É o meu trabalho quase diário, assim, da pesquisa com a violência contra a mulher. E é uma coisa de dinâmica social sobre essa inscrição também. Porque a gente tem que pensar que o adolescente, quando ele sai debaixo da casa, né, do que tá pai e mãe, ele passa para o grupo dos amigos. Personalidade ainda plástica ali do grupo. Esse grupo vai ter uma influência fortíssima. Então, o trabalho de antes tem que ser muito realizado, muito bem realizado, muito fortemente realizado, para que ele dê conta depois da pressão social. Teve Uhum. um caso, ocorreu em São Luís do Maranhão, e foi antes da pandemia. Eu estava indo dar uma palestra lá e um colega me disse assim, que me convidou, me disse assim, Laís, você tá vendo o que aconteceu aqui na escola? Os colegas de uma escola encurralaram uma menina, isso foi combinado antes, com meninos de outras escolas, amiguinhos de outras escolas. Encurralaram a menina, estupraram a menina, filmaram tudo isso, transmitiram ao vivo. Ninguém parou, ninguém para destruir, massacrar a vida de uma menina, e ninguém parou.
dinâmica de grupo, né? Então, para esse grupo, o que que representava aquilo? E para nenhum daqueles meninos e nenhum daqueles que estavam assistindo, nenhum daqueles que assistiram depois, não passou pela cabeça interromper isso? Por que não? Como que não? Né? O que que tinha ficado registrado antes daquilo que veio de casa? Aí vale muito psicologia das massas, né? E análise do eu, né? O que acontece aí, né? Quando esse grupo se junta, né? E que aí já não respondem mais cada um por si como sujeitos, né? Assim, né? Tem até algo de um contorno outro com o limite, com a lei, né? Que some daí, né? E isso a gente vê, assim, em várias dinâmicas de grupo. Não precisa ser exatamente nesse contexto, assim. Juntam dois ou três, o comportamento muda, né? Para infringir a lei, para, né? Para bater em alguém, para, né? Para mexer com uma moça na rua, né? Coisas que o sujeito sozinho não faz, né? Mas ele se sente ali empoderado no grupo de alguma maneira, responde como grupo, não responde como sujeito, e a lei não o barra, né? É uma questão bem específica, assim, né? E que vale muito estudar, né? Torcida organizada, né? Uma coisa esportiva, esporte saúde, esporte é saudável, né? Não, Não sei, mas tem umas parece que não dinâmicas tem em algumas sujeito, né? culturas. E que o outro não é sujeito também, né? Assim, nós temos umas relações objetais que o outro não é sujeito que sente e que nós estamos vivenciando isso de uma maneira muito forte. Também é um momento que algo novo, né? Que tudo é fast food. As pessoas são fast food, o intelecto é fast food, né? A profundidade, o reconhecimento do sujeito é a renúncia do prazer imediato. Uma coisa meio demodê, sentida como demodê, né? Porque Como é que você agora vê? me parece assim, Não pode concluir. tem uma dinâmica dos jovens agora que me surpreende um pouco e que me preocupa um pouco também. Outro dia eu estava falando com uma amiga que tem uma filha adolescente, ela diz assim: minha filha namora desde os 14 anos, ela quer só ficar com esse namorado, ela tá tranquila, ela gosta, tudo em paz. Só que o grupo pressiona para viver experiências, não se vive relacionamento, se vive experiências. Então pressionam para que ela faça experiências. Trisal, ficar com as outras meninas, ficar com outros meninos, abrir o relacionamento. Quem tiver vontade, vai lá, se reúne com o casal, entre os amigos mesmos, entre o grupo de amigos mesmo. E ela foi cancelada do grupo de amigos, porque ela não queria viver experiência, ela queria viver um relacionamento. Então, o que que é essa dificuldade aqui, que já talvez possa ser uma coisa de muita experiência, uma coisa muito aberta, não sei, mas pode ser uma dificuldade de reconhecer vínculos mais profundos, mais saudáveis, a construção de relacionamento, abrir mão do prazer imediato para construir alguma coisa um pouquinho mais na frente, né? E a gente sai dessa geração 15, 20 anos e a gente vai para a geração que está entrando nos contatinhos e que está sendo um desastre no mundo marital e de casal. Você deve estar acompanhando na clínica também. Rede social, WhatsApp, eu acho que é o ponto número um de ansiedade aqui entre os casais. Coisas novas estão surgindo, né? Algumas delas nós falamos no nosso papo anterior, né? Vou recomendar aí, tá no feed lá do Sigmund Freud Explica, né? Que é a página da Laís. Tá também na Sociedade Psicanalítica Online. Nossa outra conversa rendeu um caldo, vale a pena assistir. Laís, eu ia te perguntar o que que você entende por função paterna lá em Freud? E como é que você vê que está a função paterna na sociedade atual? Mudou tudo de Freud até hoje, né? Por isso que a gente tem tanta gente aqui atualizando sempre, e nós estamos nos atualizando sempre, né? Uma coisa que eu costumo trazer e presente todo dia na minha clínica é o que Lacan fala. Se nós não estivermos de acordo com o nosso tempo, né, Eduardo, nós não vamos estar aptos a ser psicanalistas. Assim, isso que a gente está falando de problemas relacionais que parecem simples, mas que depois podem ficar muito complexos,
tem a ver com essa atualização, sabe? O que que significa o corpo do outro, o que que significa o nosso corpo, o que que significa os limites, o que que significa até a função paterna e a função materna mudou. Eu vejo as pessoas falando, sou amiga, eu quero ser amiga dos meus filhos, a melhor amiga da minha filha. E tem até um meme da internet, eu não lembro de onde é que veio o vídeo, você acha que era do programa da GNT, tipo aqueles saias justas, que diz assim, quem é a sua melhor amiga? Aí a filha adolescente diz, a minha mãe. E aí perguntam para a mãe, quem é a sua melhor amiga? Ela diz assim, ah, Marisa. Por quê? Porque não é, né? Então, quando a gente está exercendo uma função, nós estamos na função. E sair daí para deslizar para outros lugares pode ser um tanto perigoso, porque afinal o que que é? Aquilo que a gente está falando de dinâmica de grupo, assim, que pode até estimular que isso vá acarretar num crime sexual, a gente está vendo muita gente muito jovem praticar crime sexual, muitos jovens violência contra a mulher, cometendo violência contra a mulher. Então, tem alguma coisa aqui nos jovens, né? Porque a gente pode dizer assim, ah, lá na geração do avô, aquilo era o machismo, não sei o quê. Não, mas hoje a gente está vivenciando também, e está vivenciando de uma forma mais peculiar que isso, né? O que que é a função materna e a função paterna hoje? O quanto ela é reconhecida, a questão de não precisa pai, eu dou conta sozinha, às vezes é necessário, tá? Não tem outra opção, mas se o pai está ali, deixa o pai paternar. Nós temos uma proteção. Aqui eu vou meter o dedo numa ferida que é delicada. E depois vou receber bastante mensagem ali me xingando no direct. E tá tudo bem, gente, porque a gente tá aqui pra meter na casquinha, sabe? A nossa casquinha narcísica é sempre muito fininha e a gente protege ela com muita força. Que é, quando o pai está paternando, deixa o pai paternar. Não desautoriza, não tira a razão. Não deixe cometer excessos. Também é lógico que não estamos falando de cometer excesso nenhum. Deixa o pai dizer não. Deixa o pai fazer a sua inscrição. Chama o pai, nomeia o pai. Por quê? Porque a mãe autoriza o pai. A mãe autoriza, desde bebê. O bebê começa a falar para falar com o pai, porque para a mãe ele só faz, chega. Importância da figura, da função paterna, né? Então, vai estimular na fala, vai estimular nos limites, vai estimular no ir para o mundo. Tudo isso é muito importante. Olha, tá vendo o papai chegou? Olha, escuta a voz do papai. Vai com o papai. Escuta o seu pai. Seu pai disse que não, não, então é não. Então você não vai na festa. Ah, o seu pai não sabe nada, vai. Seu pai é não sei o quê. Gente, isso é perigoso, porque vai chegar na hora de fazer uma inscrição essencial para a vida social e ele vai dizer assim: ah, não é você mesmo que diz que meu pai é não sei o que, não sei o que. Já desautorizou antes. E o pai não consegue cumprir a função. Às vezes os pais brigam. Aqui a gente está falando de imaturidade, imaturidade mesmo, gente, que é a renúncia do prazer. De novo, a renúncia do prazer imediato e sem limite para um crescimento e para uma responsabilização maior. Os pais se bicam e os filhos ficam no meio. E eles vão levar a rajada dos dois lados. Por quê? Porque se auto-atacando, a mãe vai perder a força na função materna, o pai vai fazer a força na função paterna. E aqui, quem sofre duplamente e quem é lesionado duplamente é a criança. Então, quando cada um está na sua função, ela é exercida com muito mais, tanto a autonomia um do outro, quanto a complexidade, ela abrange muito mais coisa. Não depreciem o pai, não depreciem a mãe. Conversem com o pai, olha, isso não está legal. Conversa com a mãe, isso não está legal. Permitam que isso entre, né? Quando a gente faz a renúncia ali do nosso narcisismo para maternar, o pai vai chamar, o companheiro vai chamar a gente de volta. É importante escutar. Porque naquele momento da completude com o bebê, parece que a gente quer dar tudo, 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 e que esse bebê nos dá tudo, tudo, tudo. Só que esse bebê vai crescer e ele vai precisar de espaço de falta para conseguir se relacionar com o outro. Ele vai precisar dos limites para reconhecer o outro como sujeito, para ter bons relacionamentos, para não ser alguém que vai procurar na lei depois um limite. Me parece ser, Eduardo, uma necessidade humana encontrar limite.
Parece que a gente fica procurando até encontrar uma. E às vezes não encontra em casa, não encontra na escola, que não é responsabilidade da escola também. E vai parar lá na polícia. E vai parar na frente de um juiz. Uhum. E que às vezes vai parar uma e outra e outra e outra e outra vez. Diz, o que tem com esse homem aqui que não para de ir para cadeia? E ele vai dar umas respostas esquisitas, que vai dizer tem uma coisa aqui que não encaixa e que parece que ele procura. Porque quando é uma necessidade, eu costumo dizer para os meus pacientes, quando é uma necessidade interna, a gente não vai negociar com elas. Nós despreciamos as forças psíquicas que nós temos, achando que a consciência é a única coisa que controla o resto. E não controla o resto. Já dizia Freud, né? O eu não é o senhor da própria casa, ou seja, nós vamos lidar com pulsões fortíssimas, nós vamos lidar com superegos algoz e feroz, vai nos fazer sentir culpado, vai nos fazer sentir mal. Pulsão vai querer sair e ter prazer de qualquer jeito. E nós temos que estar aqui no eu consciente para conseguir fazer um manejo, para conseguir fazer uma negociação. Fazendo uma negociação interna, nós vamos conseguir fazer negociações externas. Sem negociar internamente, ou seja, começa pelo sujeito, né? Dificilmente eu vou conseguir negociar fora. E as varas Enquanto de família você. vão dizer, porque elas estão abarrotadas até aqui, né? Não conseguem negociar, não conseguem negociar. Não conseguem negociar com o cônjuge. Enquanto você falava, eu fiquei pensando assim, uma, uma- acho que uma das mais importantes funções da mãe é permitir a função do pai, né? Porque Não é? se esse pai é um banana, né, e é da conta dele isso, né, tudo bem, mas ainda que não seja, né, se essa mãe não permite, não autoriza a entrada desse pai de algum modo, não, eu vou até além, não se deixa ser castrada, né, porque antes de dizer para ele, vai lá agora sem a mamãe, deixa o menino, né, tem algo que é para ela, né, assim, antes de dizer para ele, é para ela, deixa o menino, né, antes de dizer para ele, vai, mas vai sem a mãe, né, tem algo que castra ela também, né, antes de dizer para ele, vai dormir no seu quarto, né, tem algo de dizer para ela, né, deixa ele dormir lá, né, volta, comparece como mulher, não só como mãe, né, enfim. Então, assim, a mãe precisa permitir essa função paterna. E aí vou dizer, né, tem gente de toda a área nos ouvindo aí que a gente está falando aqui não exatamente de figuras, né, do pai, da mãe, do homem e da mulher, mas a gente está falando de uma função a ser exercida por qualquer figura. Mas essa função paterna, ela é fundamental por toda essa nossa conversa, que eu nem sei se vai ficar gravado para quem entrou depois, porque a gente ficou meio que sem conexão aí, mas enfim, o que a gente estava dizendo no começo, né, sobre por que algumas pessoas vão parar na esfera jurídica, né, por que algumas pessoas repetem esse encontro com a lei na esfera jurídica o tempo todo, né, ou como você disse há pouco, são pessoas que vão presas várias vezes, vão parar de novo na polícia e diante de um juiz e tal, né? Assim, em busca de uma lei, em busca de um limite, em busca de uma barra, né? Porque parece que isso não aconteceu, né? Da maneira que deveria, né? Sei lá o que é a maneira que deveria, mas enfim, do que é para cada um aí, né? Mas agora também tem uma coisa, Laís, do que é da sociedade atual também, né? Assim, você comentou sobre isso no início. Eu vou pedir para você retomar. Assim. O que é essa ideia do nome do pai que Lacan traz para gente? Dessa ideia que já é uma interface psicanálise e direito, né? Da foraclusão do nome do pai, né? E aí parece que agora a gente pode falar assim de uma maneira não muito limitada à psicose, mas de algo mais ordinário assim dessa foraclusão do nome do pai, né? Para te perguntar finalmente o seguinte: você acha que na sociedade contemporânea tem uma fragilização ou se não uma queda do nome do pai? É o que a gente tem chamado de crise da inscrição no nome do pai, né? Me parece que tem, Eduardo, e me parece que tem não só pelo que a gente tem escutado na clínica, porque temos, mas também pela quantidade de crimes, que como esses que a gente estava falando, né?
Então, o que é isso? Até a questão da inserção no mundo das drogas. Veja, hoje o sistema prisional brasileiro se compõe quase 60% com pessoas envolvidas com tráfico de drogas. 60% de todos os nossos presídios são ocupados, né? O das mulheres relacionados a tráfico subiu 600%, desde da última lei que especificou mais o que era tráfico de drogas. O que é isso que captura essas pessoas para esses grupos onde tem o chefe do tráfico que representa muito uma figura de poder? E é ele que determina quem pode, quem não pode, o que pode, o que não pode. Normalmente, né, com a pena rigorosa de morte dentro. Ou castigos bastante cruéis e vexatórios ali dentro do crime. E Só por uma que isso questão, é tão Laís. atraente, né? Em algumas comunidades, inclusive, é chamado de pai, né? Esse, Olha só, esses dias estava lendo sobre isso, ouvindo sobre isso, né? Assim, chamado de pai, né? Pelas pessoas que pertencem ali à facção, à comunidade, né? veja a necessidade que se tem de alguém para chamar de pai. Às vezes é o Estado que a gente chama de pai, às vezes é Deus, às vezes é o narcotraficante. Preciso de A um gente tem que grande ter outro, cuidado, né? Que atravesse com a lei de alguma forma, né? a gente tem que ter cuidado com os nossos desejos, sabe? O desejo materno, o desejo de que nada falte para o nosso filho, para os nossos filhos, para as nossas filhas. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente insere como normal, das relações objetais. Eu estou aqui para te servir, as pessoas estão para te servir, te dar prazer. A gente tem que ter cuidado, porque senão a gente pode esbarrar no direito rapidinho. Até mesmo que não passe por crime. Mas aí a gente tem a situação das varas de família com uma demanda que entope o judiciário. Aliás, há uma judicialização da vida, ou seja, uma demanda tão brutal com a justiça como posso dizer que nunca houve. É lógico que hoje temos mais direitos protegidos e garantidos, mas que mesmo assim, se a gente conversa com o pessoal que está ali na linha de frente do judiciário, eles assim, judicializam tudo. O que é essa demanda? O que pedem? Né? O que essas pessoas precisam? O que elas buscam com isso? É cuidado? É proteção? É atenção? É limite? É alguma coisa, né? Então, quando a gente vai brigar lá, intrafamília, vamos tirar um pouco do relacionamento, vamos falar entre irmãos. Gente que fica 20, 30 anos brigando com os irmãos por causa da herança. Qual é a necessidade aqui? Né? Qual é a demanda? É porque eu quero ser mais valorizado, mais apreciado como filho, mesmo que meus pais já tenham falecido há não sei quantos anos. Eu quero ser o filho favorito ainda. Esses traços infantis que, quando a função materna e a função paterna não estão trabalhando juntas, eles podem ficar muito evidentes, né? Eles podem ficar sem esse limite. E depois isso tem consequências graves entre os sócios, direito societário. Entre os sócios, a briga, se um rouba o outro, se um é ético com o outro, se trapaceiam os contratos. Se eu ocupo uma propriedade de outra pessoa e não pago para ocupar essa propriedade de outra pessoa, como se fosse o corpo da mãe, né? Aluguel gratuito. Volto lá, aonde? Onde é que eu tô nesse lugar? Quem sabe lá atrás. Alguém tem que me dar, porque é um direito meu ter o que eu quero. Essa mulher tem que, porque eu quero. Não importa o que ela quer, ela é objeto. Eu não posso ter um desejo negado. É meu direito, né? Confunde aqui a questão do direito e dos deveres. É interessante você trazer isso com a questão do corpo materno, né? Como tem aí a mãe de novo nesse lugar de um amor. E aí eu acrescentaria de uma aceitação incondicional. E como é preciso vir esse pai para dizer que essa mãe não pode ser tomada como objeto o tempo todo, né? E que ninguém pode, né? E que é isso, nem tudo pode ser tomado como objeto, né? Mas
então você considera assim que há hoje uma forma bem distinta de se pensar também na sociedade contemporânea o nome do pai, né? Eu acredito que sim, que está tendo uma certa despreciação por esse lugar. Eu não sei se é só impressão minha ou se eu estou acompanhando isso muito de perto. Me ajudem aí, pessoal, podem fazer uma votação. Mas, É, a gente vai fazer uma votação. mas me parece que sim, né? Me parece que o lugar da mãe, e que é essencial, é como se ela pudesse ocupar dois lugares na função E a materna. gente ouve isso A aos função montes, paterna né? não Assim, eu pode sou ocupar. mãe e pai. Às vezes é na ordem do necessário, porque não há outra maneira, mas se há outra maneira, né? Às vezes é o pai vivo, é o pai que está lutando na justiça para ver o filho, né? Às vezes acontece, porque a gente fala muito da mulher. Hoje mesmo eu recebi um direct de um homem que dizia assim: eu estou sofrendo muito com violência intrafamiliar, né? Também sofre, também pode sofrer de diferentes maneiras, quem sabe de uma maneira mais silenciosa também, menos agressiva fisicamente também. Então aparece menos, mas que também é possível de não entregar o filho para o pai ver, de até não entra num outro relacionamento, vou aqui te castigar com os filhos. Né? Tudo isso acontece. Acontecem as mais variadas coisas, gente, na vara de família. É uma coisa muito atroz o que acontece. Assim. E Agora, sempre parece muito longe, até que a briga vira dentro da nossa família. é verdade. Porque só vai mudando de endereço, como dizem, né? Mas eu vou dizer uma coisa assim, que agora eu que vou dizer, né? Posso ser criticado depois por isso, mas eu acho, assim, da ordem do impossível essa mãe fazer uma dupla função aí, né? Porque me parece que essa função paterna, ou melhor, já vão para esse outro campo, né? Esse nome do pai tem de ver com um outro, né? De fora, para quem essa mãe olha e a quem ela se refere em alguma medida, né? Exatamente para deslocar dela como um objeto central o tempo todo. E como é que ela faz isso, né? Sobre ela mesma, né? Porque é algo que a atrai para fora, né? Que põe o falo numa outra figura que não nela, num outro objeto, né? Para que essa criança também olhe para fora, né? Então não é sobre ela, né? É sobre um outro, né? Se a gente for pensar assim em termos lacanianos, ainda que seja o pai do esperma, né? Alguém que é só o nome, né? Foi fulano, né? Não precisa estar ali, né, necessariamente o pai para dizer, olha, quando seu pai chegar em casa, ele não vai gostar do que você fez. Mas olha, se o seu pai tivesse vivo, não ia gostar nada disso, hein? Assim, algo, né, de fora, né, que aponta para fora como um outro lugar de lei, porque nessa relação onde só tem ela, não tem lei, né? Assim, é esse corpo acessível o tempo todo, né? É essa relação sem barra, né? Assim, é preciso ter, né? Não a figura, mas é preciso ter o pai, né? Até a própria capacidade de simbolização. Tá? Uhum, Quando a gente diz assim, não precisa estar presente para estar presente, né? Aqui uhum. entra muito, muito atravessado pela figura do pai. E aqui entra o Pelo menos. objeto de transição, né? Então dá Uhum. espaço para o pai entrar, dá espaço para a criança dormir com o peluche. Eu estou escutando muita gente trazendo para a clínica que os filhos não estão com objeto de transição porque estão com o objeto mãe, né, ali presente. Isso é importante, assim, tem que ir simbolizando para ir se afastando dessas figuras, para criar autonomia, para se entender como sujeito, para entender que os outros são sujeitos, para ir criando os Uhum. contornos, né? Laís, o que você entende por transmutação do laço social? Boa pergunta. A gente estava falando em outro momento sobre transmutação do laço social, né? Primeiro, o que que é laço social? Isso que nos prende ao quê? E como isso daqui está mudando agora. Eu vou ficar te devendo essa, Eduardo, assim, porque
Eu acredito que nós somos que nem iPhone, sabe? A cada semana é uma atualização. Então, a transmutação está o tempo inteiro presente e a nossa vida é assim. E eu acho que quando a gente se perde e fixa em algum ponto, é porque alguma atualização não aconteceu. Quer ver? Do bebê para o bebê grande, do bebê que está passando para a primeira infância, que está passando depois para a segunda infância, que está passando para a pré-adolescência, depois para a adolescência, depois para o jovem adulto, depois do vida adulto, e vamos deixar a criança crescer e nós vamos passar para a idade média, para a idade adulta, para a idade de mais idade, de ser idosos, e tudo isso tem que ir acontecendo. Então, acho que nós estamos em uma permanente transformação, né? E aqui vão mudar os laços também, pensando nessa perspectiva, como nós vamos deixar de ser os laços principais dos filhos, nós vamos deixar de ser os laços, os nossos pais vão deixar de ser os nossos laços, nós vamos deixar de. E assim vai, é com os amigos, é com a sociedade, é para ir para morar em outro lugar, é para fazer outras coisas. Né? Quanto mais autonomia a gente tem, menos a gente cai nas mãos desses tipos de relacionamento que podem terminar em crime, nos tipos de relacionamentos de grupo, como os grupos de crime organizado. Por quê? Porque se a gente é fechado aqui e não muda, a gente vai crescer, a gente vai ficar infantil e isso é perigoso. Nós não vamos fazer a modificação aqui, nós não vamos afrouxar nós, nós não vamos fazer laço, não vai ter espaço. Né? A gente às vezes está tentando resolver uma necessidade infantil agora com 30, 40 anos. Não vai dar certo, não vai dar. É, É porque o que termina lá em feminicídio, feminicídio, que pode terminar, pá, destrua essa mulher aqui que não foi objeto A. Porque você não é objeto A, te destruo, você me abandonou. E isso daqui mata quem, né? Onde é que você tá, criatura, no tempo? Não sei. Para pensar alguma coisa, né? essa mulher que não pode ser objetificada, né? Mas eu ia dizer que você não ficou devendo a resposta, não. Acho que você respondeu muito bem, mas que tem de ver exatamente com isso, assim. Mas a minha pergunta do seu entendimento, né, do que seja a transmutação do laço social, para trazer aqui e compartilhar com quem nos ouve, é para te perguntar ainda o seguinte, é uma pergunta para perguntar outra coisa, né? Assim, quais são os efeitos dessa transmutação do laço social, né? Exatamente nos termos que você explicou, né? Sobre os operadores de direito e sobre a subjetividade também. Ah, tá faltando movimento. Tá faltando muito movimento, pelo que eu tenho percebido, Eduardo, assim, não de cada indivíduo, né? Tenho amigos que trabalham e colegas que trabalham no judiciário e que são super lá na frente, né? Mas do sistema como um todo, porque senão a gente vai ser um sistema que prende, que não transforma, mas um sistema que transforma, que é transformador, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que ela vem falar de uma prevenção, aqui ela está falando de uma transformação social, lá no início da educação, desde a escola, desde qualquer coisa, né? Como esparramar em todas as políticas públicas, toda essa ideia. Aqui tem que ser uma coisa institucional, tem que ser uma coisa maior do sistema, né? Senão a gente prende e solta o problema, que vai se transformar às vezes num problema maior, porque ele vai estar lá exposto a outros tipos de ensinamentos, a outros tipos de pais. Que se fala, né? A prisão é a escola da criminalidade. Qual é a transformação que ocorre ali? Qual é a transformação que ocorre para uma família entrar com um processo para rever guarda, pensão, não sei o que, separação, e passam 5, 10 anos brigando na justiça? Que transformação houve ali? Às vezes essa transformação ela tem que começar, às vezes sempre, tem que começar por dentro. Há uma dificuldade, vou tratar a minha dificuldade. Se o outro tem dificuldade, não é possível conciliar, vou até o limite que a justiça pode me permitir. Porque às vezes o é inegociável com o outro, né? Às vezes o outro realmente não tem como dialogar, não tem como conversar. Mas quando a gente começa a se transformar,
em outra coisa, em expandir, aqui a gente pode ir modificando aquilo que está ao nosso redor. Tanto como sujeitos, como sociedade, como instituição, como tudo, né? É sempre de dentro para fora. A gente pode fazer é, fóruns, presídios, não sei o quê, trazer outros elementos, porque os elementos que estão ali, de alguma maneira, não estão respondendo, talvez da maneira mais eficaz. Me parece que, como você bem destacou, os laços sociais são transmutados o tempo todo e o direito nem tanto assim, né? Então, daí a importância da psicanálise que tão vivamente se atualiza e tenta dar conta, né, disso que está acontecendo nesses enlaçamentos sociais dos mais diversos, né? Daí a importância da psicanálise fazer de fato uma interlocução com o direito, né? Muitos psicanalistas, né, têm dificuldades significativas com o direito e eu já ouvi de vários deles, né, assim, sobre uma impossibilidade de diálogo aí, né? Porque o direito está lá buscando a normatividade, enquanto a psicanálise a singularidade e a realização do desejo e etc e tal. Mas assim, parece que a psicanálise muito tem a dizer, né, no campo do direito, muito tem a contribuir, né? Como Freud e Lacan já contribuíram, né? Mas a gente se atualiza tanto sobre essas transmutações do laço social, né? E tão pouco a gente consegue comunicar disso para os operadores de direito, né? Para que de fato o direito também se transmute um pouco mais. Vou te passar para as palavras finais. É isso aí. Se a gente tentar usar o Windows 95 no computador hoje não roda, a gente vai ter que se atualizar. É mais fácil atualizar coisas do que pessoas, é curioso isso, né? E a própria instituição. E aqui também tem a questão da castração da instituição em si, do poder em si, porque é uma renúncia de limitação também, né? Assim, de renúncia de poder para encontrar essa limitação. Não estamos dando conta disso. Vamos fazer um. Como que nós podemos conciliar isso? Eu estava na OAB de São Paulo 2 semanas. Então, uma reunião sobre violência contra a mulher. E aí teve uma advogada que falou assim: a OAB, não sei de que cidade, faz um curso de defesa pessoal para as mulheres, pago, né? E eu disse assim, é interessante, porque o meu mestre de luta, ele dá uma vez por mês, ele faz gratuito, pela própria consciência dele, e abre isso uma vez por mês para todas as mulheres, não para vítimas somente, né? Porque todas são potencialmente também expostas à violência. Abre. Aqui está uma coisa, assim, institucionalmente a gente pode conversar com todas essas escolas e disponibilizar isso por todo o Brasil, que a maior problema é a violência física, pois aqui é uma coisa que a gente pode colocar alguma coisa, um empurrão dado na hora certa pode evitar um feminicídio. Não sei. Podemos olhar coisas, mas aí a gente vai ter que dialogar e dizer assim: olha, pessoal, até a lei chegar, até a Ronda Maria da Penha chegar aqui, você já pode estar morta. Então é bom você saber se defender antes. Tem que reconhecer. Quando ela falou isso, quando eu falei isso, assim, ficaram todo mundo olhando, como se a gente estivesse falando algo que não faz parte daquilo, né? Vamos mudar logo de assunto, vamos voltar para o direito. E ali tinha umas 10 pessoas, umas 10 advogadas, 10 mulheres advogadas escutando uma mesa com umas palestrantes maravilhosas, falando sobre isso. É muito pouco, gente. É muito chover no molhado, porque a gente está repetindo as coisas para as pessoas que talvez não precisem ouvir, que tem necessidade de escutar falar sobre isso. Tem que estar em todo lugar, tem que sair desse lugar, tem que sair do discurso do mestre, tem que sair do discurso universitário. As coisas têm que sair. Hoje a gente está fazendo sair, né, Eduardo? A gente está vindo aqui e Exato. está falando de um tema complexo como esse. Ou seja, qualquer coisa que mistura psicanálise, ele vira uma complexidade, porque a gente vai trazer densidade. E a gente está compartilhando isso aqui com todas as pessoas que querem escutar. Só que é uma forma muito importante, né? Eu ia dizer exatamente isso, assim, parece.
que muitas vezes é como reunião de pais na escola, só vão os pais dos bons alunos, né? E aqueles que precisavam estar ali para ouvir alguma coisa sobre os seus filhos, né? Sobre disciplina, sobre implicação, comprometimento, responsabilidade, não comparecem nunca. Então, assim, estar aqui te recebendo para falar sobre isso, para todos os psicanalistas que aqui, né, entram, assistem, participam, né, aqui na página da SPO e também na sua página, né? A gente faz aí um post colaborativo, né? Isso é muito importante, né? E é bom, aqui a Alessandra está colocando aqui assim, o real em vida, realidade online. E é isso, né? E viva a realidade online que nos possibilita, né, nesse momento, estar trazendo essa interlocução de direito e psicanálise para esse campo. E que nós nos autorizemos, assim, também, como psicanalistas, a falar disso em outros espaços, né? A levar o discurso da psicanálise, a transmissão, né? O que a psicanálise tem a dizer, né? Para campos outros, e o direito é um deles, né? Assim, que a gente tem tanto a contribuir e tanto a receber também, né? Assim, Lacan nos ensinou tanto, né, sobre como receber de outras ciências, né? E a gente já recebeu bastante, a gente também tem que dar o que a psicanálise tem construído, né? Então, assim, eu te agradeço imensamente por tudo que você trouxe para a gente. Acho que a gente tem conversa para continuar aí num outro momento. Eu quero convidar quem deixou comentários aí que eu não dei conta de ler, principalmente perguntas e pedidos, fale disso, fale aquilo. Eu vou pedir para deixar nos comentários, né, dessa live gravada, né? Assim que a live estiver gravada e estiver lá no perfil da SPO e também no Sigmund Freud Explica, que é o perfil da Laís, deixe lá as perguntas de vocês para a gente tentar ir conversando, dialogando um pouquinho mais, para a gente tentar dar conta, né, de transmitir um pouquinho para além dessa horinha que a gente fica restrita aqui. Laís, muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Um abraço para todo mundo, pessoal. Um abraço.